Graças a Deus, meus irmãos, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Amém. Deu tempo para todo mundo louvar, adorar os escalados, para estar louvando. E também deu tempo para os órgãos estar louvando. E ainda ficou tempo excelente para a transmissão da palavra. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos com um assunto desde a semana passada. Uma situação que eu atravessei e vi, aqui mesmo em Araripina, me despertou para esta busca, me despertou para eu tratar deste tema. Foi uma situação e eu preocupado com a ovelha, me despertou e aí nasceu esse ensino. Amém, meus irmãos? Eu não tinha ele, eu tenho sempre algo registrado, guardado, mas este ensino ele está vindo de maneira através de oração, intercessão, amém, meus irmãos, jejum. Então a gente vem orando, pedindo a Deus para que Deus fale com a igreja. Eu me preocupo muito para que nós sejamos o canal de Deus para transmitir a palavra do Senhor, porque coisa séria é falar para a igreja de Cristo, amém? E a igreja de Cristo merece todo o nosso respeito e o nosso cuidado, no que diz respeito também à palavra de Deus. Livro de Tiago, abra a sua Bíblia, a gente vai esfolhear um pouco a palavra de Deus, amém? Como sempre, eu fiquei maravilhado ontem em Moraes e os irmãos esfolheando a Bíblia, pareciam os bereanos, né? Eu louvei a Deus por isso. Eu acho muito bonito uma igreja que abre a Bíblia na hora da palavra, muito importante isso, que você está conferindo o texto. Então, Tiago, Epístola Universal do Apóstolo Tiago, no capítulo 1, e selecionar o versículo 18, amém? Em nome de Jesus. Capítulo 1, versículo 18. Tiago 1 e 18. É isso mesmo, Deus? Tiago. É 1 e 8, perdão, irmão, já vai para o 18. É 1 e 8, que diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Meus irmãos, quando nós olhamos, desde a semana passada nós falamos sobre o que é inconsistência. Eu vou repetir somente aqui o que nós tratamos a semana passada, somente o termo. Inconsistência é a falta de firmeza e estabilidade. Falta de firmeza e estabilidade. A palavra incontinência, inconsistência, aqui é ligada à instabilidade interior. O sentido é de que alguém que não possui uma direção firme muda conforme as circunstâncias. A palavra inconsistência também no hebraico é passash, significa oscilar, estar dividido, cochear em dois pensamentos. Então, meus irmãos, quando a Bíblia diz que a pessoa inconsistente, a pessoa que pratica inconsistência, ela é indecisa, ela não sabe que caminho seguir. Todos os seus caminhos acabam falhando porque ela não tem firmeza. E Deus é aquele também que reprova a pessoa que pratica tal coisa ou vive desta forma. Essa cadeira atrás. Vive desta forma. Meus irmãos, eu quero que os irmãos abram comigo o livro de 1 Samuel e estamos analisando um perfil de uma pessoa que viveu nessa circunstância. Nós, a semana passada, encerramos o capítulo 12 de 1 Samuel e nós vamos adentrando no capítulo de número 13, amém? A inconsistência se manifesta quando o coração fica dividido. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1 e 12. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1 e 12 e 2, que diz: um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estava com Saul 2.000 em Miquimais, e na montanha de Betel 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa.
Meus irmãos, quando nós olhamos isso, nós vemos que Saul começou a estabelecer exército. Na primeira guerra, ele tinha mais de 330 mil soldados. Ele despediu o restante e ficou com 3 mil soldados. Amém? 3 mil. 2 mil estava com ele e 1.000 estava com Jonatas. Observe, meus irmãos, que ele passou um tempo de 2 anos com esses soldados. E nós vamos perceber que a inconsistência, ela não é um mero sentimento, não. Ela dá sinais em muitas áreas da vida e ao longo do tempo que eu fui investigando, lendo, meditando, eu fui me assustando com Saul. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? E o Espírito Santo me despertou muito acerca desse comportamento, ao ponto que eu mesmo aplico para a minha vida, para despertamento espiritual. Observe, meus irmãos, que os inimigos se aproximaram de Saul para atacar Saul. Abra a sua Bíblia, 1 Samuel, no capítulo número 13, versículo do número 5. Olha o que o texto diz. Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, e que estava em Gibeá, em Gibeá, o que os filisteus ouviram pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo, ouçam os hebreus. Observe, meus irmãos, que aqui os inimigos tinham 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, e uma multidão para lutar contra 3 mil. Eu vou repetir, para que os irmãos entendam o drama da situação. Por que Saul se apressou? Por que Saul passou na frente de Deus? Meus irmãos, eram 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e uma multidão para guerrear contra 3 mil. Não dava tempo dele chamar o povo de última hora, porque ele tinha pelo menos 330 mil guerreiros, mas ele despediu e ficou com 3 mil. Isso aqui me chama a atenção, que um rei, ele precisa no mínimo ter a administração, de ter o cuidado e de estar pronto para a guerra. Aqui nós vemos uma situação, o texto não diz que Saul estava despreparado. Se nós formos seguir a exegese bíblica, o texto não diz isso. Mas o texto diz assim, tu está vendo aí? Vai vendo aí. Vê que ele só tinha 3 mil. E veja que os filisteus se aproximaram. Meus irmãos, a distância dos inimigos filisteus para alcançar Saul era de 35 quilômetros. E haja vista que esse pessoal, os filisteus, eles fecharam todas as rotas. Eu fiz uma pesquisa de como eles se agrupavam. Os filisteus, eles não iam de uma vez atacar Saul. Eles estavam fechando todas as rotas de acesso. E isso eu fiquei pensando, mas meu Deus, como é que pode? Como é que pode esse homem não se organizou? Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 3, versículo 6, e vamos examinar à luz da palavra. O que diz aí? Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. Então eu entendo que quando esta multidão chegou, não havia uma estratégia. Não havia uma estratégia. Porque todos eles que estavam próximos da guerra começaram a se esconder. 2 anos de administração de reinado. Não tinha uma estratégia. Isso chama atenção. 2 anos de reinado, irmão. Não tinha nada preparado para uma possível guerra maior. E isso nos chama a atenção. E pode ver que o povo se escondeu. E pior do que isso, o povo tremia. Abra sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 3, versículo 7. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio para atrás dele, tremendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Observe que parte dos soldados se escondeu nas covas e parte dos soldados atravessaram o Jordão
e deserdaram da guerra. É isso que o versículo 7 quer dizer. Se você não entendeu, vai entender hoje. Parte dos soldados se esconderam nas covas porque não tinham o que fazer. E parte deserdou. Por que atravessaram o Jordão? Porque o Jordão era um obstáculo para os exércitos inimigos. Então, ao atravessar o Jordão, os soldados que deserdaram da batalha, que abandonaram Saul, estavam em segurança. Então, nós vemos que muitos soldados, pelo drama da situação, abandonaram a guerra. Meus irmãos, por que está acontecendo? Por quê? A Bíblia diz que quando eles se encontraram com Saul, versículo do número 8, esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel Gilgal, o povo se espalhava dele. Outro ponto. O povo que estava com Saul, o restinho, começou a dizer a Saul, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E deixou o rei só. Como é que um rei não consegue juntar o povo? Como é que um rei não consegue ter uma estratégia? O texto mostra isso. Sem uma estratégia, não consegue juntar ninguém, não consegue proteger os seus soldados, não consegue dar uma visibilidade e não ter uma palavra positiva. Meus irmãos, quando eu observei, eu vi que quem começou essa crise foi Jonatas. Jonatas começa essa crise. Observe no capítulo 13, no versículo 3, está escrito assim, ó, observe. Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram pelo que Saul tocou a trombeta em toda a terra, dizendo, ouçam os hebreus. Deixa eu lhe dizer um detalhe. Diferente de Saul, Jonatas, em vez de ficar maquinando, imaginando alguma coisa, Jonatas toma atitude e ataca a guarnição dos filisteus. Mas nós vemos que Saul, ao andar da carruagem, ele hesita na guerra. Não tem uma iniciativa. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Todo inconsistente, ele tem por revelação de um comportamento, ele não toma atitude. Ele freia diante da guerra. Ele freia diante da pressão. Quando ele é impressionado, ele não sabe o que fazer. Se Deus dá uma ordem a ele, ele desiste porque a pressão é grande. Mas vale, a pressão fala maior na vida dele do que a voz de Deus. E tem muito crente assim. Ele está bem, está bem, está bem. Quando chega a pressão, ele não sabe o que fazer. Mas sabe por que a pressão muitas vezes chega? Porque não se prepara. Quando o crente se prepara, meus irmãos, muitas coisas vêm na nossa vida. Porque nós não nos preparamos. Não fechamos as brechas. Ora, 2 anos de reinado, irmãos, pelo amor de Deus. Não tinha uma estratégia. Não estava preparado para um momento de crise. Meus irmãos, desta noite, Deus está falando conosco. Quem pode dizer amém? Esteja preparado para o momento de crise. Louvado seja o nome de Jesus. E como se preparar para o momento de crise, pastor? É orando, é jejuando, é buscando a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. É se organizando na vida. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Se tem alguma coisa na vida para se resolver, se você os quiser resolver, Deus está dizendo assim, eu estou contigo, eu vou te ajudar e tu vai resolver. Esta é uma palavra, meus irmãos, de um cunho que nos desperta. 2 anos de reinado. E, não obstante isso, Jonatas é diferente de Saul. Enquanto Jonatas vai para a guerra, Saul ainda está juntando as pessoas. Vamos ler de novo para ver se a gente entendeu aqui, ó. Versículo 3 do capítulo número 13 de 1 Samuel. Então Jonatas feriu a guarnição dos filisteus. Olha aí, ó. Ele não teve medo, ele foi para cima em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo, ouçam os hebreus. Meus irmãos, Saul ainda estava juntando o povo. No momento de crise, Jonatas, o filho, é diferente do pai. Jonatas vai lá e diz, Deus vai ser comigo. E Deus dá a vitória. O que estava faltando em Saul mesmo? Atitude. Atitude, irmãos. Mesmo quando, deixa eu lhe dizer uma palavra da parte de Deus.
às vezes, as coisas não estão organizadas como a gente quer. Porque tem gente que quer fazer as coisas para Deus se tudo estiver organizado. Se tudo estiver certo. Às vezes as coisas não estão organizadas. Mas há uma diferença daquele que trava na hora da pressão e aquele que quando vem a pressão diz assim, eu vou é para cima e Deus vai ser comigo. Há uma diferença aqui. E nesta noite, o Espírito Santo te encoraja. Aleluia! E diz, vai avante que eu vou contigo, meu filho. Aleluia! Eu sei que você não é inconsistente. Eu sei que você não oscila na fé. Eu sei que você é o meu valente. E eu conto contigo, meu filho. Vai avante que eu vou te ajudar. Você pode adorar a Deus nesta noite. Deus é contigo nesse negócio. Observe no versículo 15. Nós percebemos aqui que no versículo 3, Jonas começa a crise. E nós percebemos que Saul não sabe administrar a crise que veio através de Jonatas. Abra sua Bíblia no versículo 15 agora. 13:15. 13:15. Olha o que diz o texto. Então, é 13:15. 13:5, perdão. 13:5. Olha o texto. Os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está à borda do mar. Subiram, acamparam em Micmais, ao oriente de Bet-Avém. E vendo o povo de Israel que estava em angústia, e o povo que estava apertado, se escondeu pelas cavernas, espinhais, pelas penhas, pelos penhascos e fortificação. Então nós entendemos que a crise começou com Jonatas, alcançou os soldados que deserdaram, a crise se generalizou. Os soldados se esconderam, outros deserdaram e fugiram, e outros que chegaram até Saul ficou tremendo de medo. Meus irmãos, sabe o que eu percebi aqui? Que até os soldados ficaram inconsistentes, perderam a coragem. Os homens estavam com medo e tremendo. Mas sabe por quê, irmão? Porque o problema foi um problema de liderança. E quando a liderança falha, todos falham. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você é um líder da sua casa. Você é o líder do seu lar. Não tenha medo da luta. Não tenha medo das batalhas. Levante sua cabeça. Aleluia! Levante, porque Deus, através de você, vai mudar a coisa. Saul aqui travou, mas Jonatas foi corajoso. Ele tomou um posicionamento. Então nós vemos que a crise também alcançou os soldados. A crise se espalha quando o povo entra em pânico. Observe, meus irmãos, que no versículo 6 e 7, o povo foge e esconde-se longe da guerra. E a crise alcança o líder, que passa a sentir pressão da demora de Samuel e da pulga do povo e da aproximação do inimigo. Então, agora, Saul está aguardando Samuel. Ele só tem 600 soldados, não tem mais 1.000. 400 foram embora. O inimigo tinha mais de 30.000 carros, 6.000 soldados e uma multidão para batalhar. Então nós vemos aqui uma situação muito difícil. A 35 quilômetros, bem pertinho dele, qualquer momento ia atacar. Ele não tinha nenhuma vantagem. E outro detalhe, eles não tinham armas. Você sabia? Vocês sabiam que eles não tinham arma? Só quem tinha arma era Jonatas e Saul. Depois a gente vai ler isso. Como é que você vai lutar sem arma? Como é que você vai lutar sem armamento? Desarmado. Agora me explica, quanto tempo Saul teve para armar os soldados? E não armar os soldados. O soldado desarmado. Não adianta ter número, irmão. Tem que estar preparado. Olha, meus irmãos, é por isso que ele se descontrolou. A pressão foi tão grande que ele perdeu o equilíbrio. Louvado seja o nome de Jesus. Ponto decisivo. Em vez de permanecer fiel ao mandamento do Senhor, Saul toma uma decisão que rompe com a ordem recebida. Vamos abrir a nossa Bíblia.
capítulo 13, versículo de número 8. Olha o que o texto diz. E esperou até 7 dias, ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e oferta pacífica. E ofereceu o holocausto. Meus irmãos, a ordem era uma ordem divina. Espere Samuel chegar. Não passe na frente do homem de Deus, não. Espere. Meus irmãos, esse negócio de pressa é tão perigoso. Tem gente que pensa que a pressa não é nada, mas faz parte da inconsistência. Porque quando a gente se apressa, estamos apresentando um certo desequilíbrio emocional. E ele se desequilibrou. Porque aqui, veja bem, ele tinha todo esse problema. O problema era real. O problema era real. Eu vou repetir o problema. Só 30 mil soldados. Uma tuia de carro. Um bocado de cavaleiro. Uma multidão. Problema 2. Está bem pertinho. 35 quilômetros mesmo, pertinho. Eles iam chegar já, já. Já, já. Segundo, não tinham armamentos. Terceiro, só 3 mil soldados contra 30 mil. Qual é a vantagem que eles têm para ganhar a guerra aí? Quarto problema, ele só pode iniciar a guerra se Samuel chegar. Era uma ordenança. E aí ele ficou em parafuso. O que eu faço, meu Deus? Os homens vão me atacar. Aí, quinto, quem estava do lado dele disse: ó, Samuel não vi, não vou não. Aí começou a abandonar ele. Ele não tinha, irmãos, uma palavra de liderança. Você entende? Ele não tinha uma palavra de liderança para segurar o povo. Sabe o que me assusta? É que ele toma atitude e quebra a ordem divina e vai oferecer o holocausto. Pastor, ele pecou porque ofereceu o holocausto? Não foi só isso. Ele pecou por causa da pressa. Por quê, pastor? Porque Deus ordenou: não oferece sacrifício até Samuel chegar. Era uma ordem. E em Deuteronômio está escrito, há uma lei em Deuteronômio escrito, informando que o rei, ele tem que obedecer a Deus. Era uma regra. Quando ele oferece sacrifício, ele não só está passando na frente, irmão Walter. Ele está quebrando o mandamento na íntegra. Ele está quebrando a lei. Aí quando ele desobedece, ele quebra a lei. Ao quebrar a lei, aí ele desobedece a Deus. Ele bota a pressão, o problema na frente e Deus atrás. Ele ouve o problema, ele ouve o povo, ele ouve a pressão, menos ouvir a Deus. Meus irmãos, há quantas pessoas ouvem mais a pressão do que Deus? Isso é muito fácil acontecer. Isso é muito fácil. Porque, olha, irmão, enquanto a mesa está cheia, o banco está gordo, você está muito bem. Ah, tá bom demais, meu irmão. Mas quando a conta zera, quando não tem aquilo na mesa, o prato na mesa, quando a mulher diz: olha, ó os meninos, olha, aí o camarada olha assim e diz: rapaz, nada é secreto, para que secreto na prova dessa? Ele ouve mais a prova do que ele crê que Deus pode fazer alguma coisa por ele. E esse é o problema. E isso tem sido recorrente. E às vezes nós queremos mudar. Eu estou aqui servindo a Deus, na primeira prova eu desanimo. E isso vem na vida de qualquer um. Prova. Esse tipo de situação vem na vida de qualquer um que serva a Deus. Agora, tem uma coisa. Uns vão levantar a cabeça e dizer assim: esse gigante eu vou derrubar em nome do Senhor Jesus. Outros vão dizer assim: ó Deus, eu não fui por causa disso, eu não fui por causa daquilo. Vai querer justificar o erro. E isso, infelizmente, mostra a inconsistência de Saul. Observe, meus irmãos, que ele faz no versículo 8 e 9 do capítulo 13. Ele diz, vamos ler o 9. Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e oferecer o holocausto ao Senhor. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e saiu-lhe ao encontro.
Você percebeu que tipo de oferta Samuel está oferecendo aí? Saul está oferecendo? Eu procurei saber, porque eu estou lendo a Bíblia, eu tenho que saber. Por que ele oferece holocausto? Por que ele oferece oferta pacífica? Simples. Quem está oferecendo isso, ele está dizendo assim: Senhor, eu sou teu servo, eu estou buscando de ti a paz. Eu quero a paz nessa guerra. Eu quero aqui, Senhor, pedir a tua direção, o teu favor. Ele está buscando favor e merecimento pelo sangue do bode do cordeiro. Ele quer comunhão. Quem oferece holocausto, busca comunhão. Tá. Liturgicamente está certo. Ele oferece o cordeiro. Ele está ali oferecendo oferta pacífica. Mas o seu coração não tem nada a ver com o que ele está oferecendo. Por quê? Porque ele não cumpre o mandamento. O que adianta oferecer sacrifício, mas fazer o que Deus manda? Há um paradoxo aqui, queridos. Como é que tu, na tua liturgia, oferece as coisas para Deus, e daqui a pouco o teu comportamento é diferente da oferta que você ofereceu? Ele não obedece a Deus, mas quer oferecer oferta. Você entende isso? Não tem lógica. Ele oferece, mas não quer obedecer. E quantos estão assim? Vão para o culto, choram, se alegram, né? E quando sai, o comportamento não tem nada a ver com o que ele ofereceu no culto. Eu sei, senhores, eu sei que esta palavra é uma palavra muito dissertativa, mas eu sei que estamos na direção de Deus e da palavra do Senhor para transmitir o que Saul, que estava acontecendo com Saul. E o Espírito Santo está dizendo: não pode acontecer com você o que aconteceu com Saul. Não vá pelo caminho do Saul. Não adianta pegar o caminho de Saul. Mas nesta noite aqui, o Senhor está dizendo: se tu se levantar, eu irei contigo. Domingo nós ouvimos: se nós não formos fiéis, Deus, Ele é fiel. Deus está dizendo assim: eu sou fiel, e tu? Eu sou fiel contigo. Eu espero de ti a fidelidade. Não deixe a pressão, a luta, a ansiedade, os problemas tirar de você esse princípio. Eu morro, Deus, mas eu morro te servindo. Observe, meus irmãos, que ele toma essa atitude de oferecer e o profeta Samuel o reprova. Ele tem dificuldade de permanecer sobre a autoridade de um mandamento. Ele consegue oferecer oferta, mas não consegue obedecer a Deus. A inconsistência diante da pressão. Nós vemos aqui, 1 Samuel capítulo 11 e 12. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: observe, porquanto eu via que o povo se espalhava de mim. Ele pergunta: o que tu fizeste? O certo era dizer: eu pequei, eu errei. Era ele dizer como Saul, como Davi. Que quando Davi pecou, Davi disse assim: pequei. Mas chega Samuel e diz: tu oferece sacrifício? O que tu fizeste, Saul? Aí o Saul procura botar desculpas. Não adianta enganar a Deus com desculpas. Ele chega a dizer aqui, meus irmãos, observe o texto: que fizeste? Disse Saul: porque eu via que o povo se espalhava de mim. Saul, assume que tu errou. Saul, é melhor dizer assim: eu falhei. Mas ele disse: o povo se espalhava de mim. Ele nega, dá uma desculpa, ainda bota a culpa no povo. Tem crente que, meus irmãos, na caminhada bota a culpa no povo, porque ele está parando. Ah, porque fulano é assim. Não, porque fulano fez isso. Não, meus irmãos, nenhuma luta justifica a minha decisão. Eu vou repetir, isso é muito sério. E o que eu estou falando está exerado nas Sagradas Escrituras. Nenhuma decisão minha, irmãos, justifica a falha. Não adianta eu ficar justificando a falha. Porque aqui ele diz: eu só fiz isso porque o povo. Não.
Ninguém lhe obriga a tomar a decisão errada. Ninguém lhe obriga a pecar, nem me obriga. Ninguém está me obrigando a tomar a decisão errada, não. Eu enfrento pessoas difíceis e enfrentamos na vida. Mas ninguém obriga a gente a pecar contra Deus. Quer dizer que eu vou ter que justificar isso e pecar contra Deus? E dizer assim, eu não vou fazer mais nada não, eu não vou servir mais não, eu não vou... Oxê, não entendi. E Deus é quem não entende isso. Deus olha assim, como é que pode? Meus irmãos, tem muitos crentes deixando Jesus, parando de servir a Deus com alegria, por causa de A, porque BC, porque o irmão não olhou diferente para mim, porque o irmão não me deu a paz, porque o pastor não gosta de mim. Eu gosto de todo mundo, viu? Meu Deus, se eu souber que tem um crente bochechudo comigo, eu vou até ele. Tá bochechudo comigo, meu irmão? Me perdoe em nome de Jesus. Qual o problema? Qual o problema? Me perdoe no seu pastor aí, vai que seu pastor é falho. Mas tem gente que guarda e fica, e não avança. Mas isso é perigoso. E Saul fez isso. Espia, como diz o Matuto. Observa aqui, ó. Continuando no 11, versículo 11 do capítulo 13. Olha o que diz o texto. Diz Saul, porquanto eu via que o povo se espalhava de mim. Olha o que ele diz. E tu não vinha no dias aprazados. Agora ele bota a culpa no profeta Samuel. Pode? Você entendeu? Olha, meus irmãos, essa é uma palavra que ela tem que ser passada com muita calma. Eu estou querendo que você entenda e reflita. Quero que você glorifique? Amém. Mas eu quero que você reflita no que está sendo ensinado. Porque quando eu li isso, eu me corrigi. Eu disse, meu Deus, eu vou ter mais cuidado. Meu Deus, eu não sabia. Deus, eu vou ter cuidado. E observa que ele julga o homem de Deus. E tem gente que faz assim. Eu não vou caminhar mais porque o pastor não me dá oportunidade. Eu não vou mais porque o pastor não conta comigo. Eu não vou mais porque o pastor não me visitou. Embora eu procure visitar. Pode me chamar e matar a galinha gorda que eu chego lá. Se não tiver galinha gorda, eu vou sem nada e visito mesmo. Amém? Se brincar, quem leva a galinha gorda sou eu. E eu levo mesmo. Amém? Mas tem gente, irmãos, que olha para o líder. Foi por causa do líder. Não, senhor. Meus irmãos, ninguém obriga, pode te obrigar a desistir da caminhada. Ninguém. Porque você não está servindo a mim. Você não está servindo a fulano de tal. Você está servindo a Deus. Quem pode glorificar o nome de Jesus é a Deus em que você está servindo. Aleluia! Você dá fidelidade a Deus. Seu compromisso é com Deus. Você ora a Deus e conversa com Deus. Agora tem um detalhe que eu observei aqui. Mas não vou citar agora não. Vamos continuar no texto. Olha o que o texto diz. E tu não vinha nos dias aprazados. Aí ele diz, e os filisteus já tinham se juntado em mim que mais. Aí ele está dizendo assim, eu estou sob pressão. Os filisteus se juntaram. Aí tem gente que diz assim, ô pastor, eu não estou mais caminhando porque eu estou numa pressão tão grande. Eu estou numa luta tão grande. Meu irmão, nenhuma luta pode te afastar de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode separar do amor do Senhor? Ninguém, nem a luta, nem os anjos, nem o demônio, nem as potestades, nem a vida, nem a morte, nem o porvir. Nada pode te separar do amor de Cristo Jesus. Você pode dar uma glória para Jesus por isso. Nada lhe separa. Então agora, nesta noite, deixa eu lhe dizer, Deus está quebrando toda a justificativa. Deus está dizendo assim, não adianta me justificar. Fala comigo com sinceridade. Quando tu se aproximar de mim, me diz a verdade. Me diz a verdade e me agradarei dela. Assim diz o Senhor. Aleluia! Deus que é verdadeiro, adoradores. E adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. O Deus a quem tu serve é um Deus vivo. Ele está vivo, está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E o mínimo que eu tenho que fazer é ser sincero. É dizer assim, Senhor, eu errei.
Eu não tenho força para consertar, mas me ajuda. Me levanta a consertar. Aleluia. Porque eu não sou perfeito, Senhor. E Deus se agrada desta atitude, desse comportamento fiel. Agora vamos observar aqui. Versículo 12. E disse eu, agora descerão os filisteus sobre mim. E ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o holocausto. Olha o erro aqui. Olha o erro. Que drástico é esse erro. Ele diz que foi forçado a errar. Porque ele diz assim, e forcei-me. Ele está dizendo assim, Deus, eu errei porque eu fui forçado. Eu errei porque eu fui forçado. Tem gente que faz isso, irmãos. Deus, eu errei porque a tentação era maior do que eu. Eu desobedeci porque fulano se levantou. Eu desobedeci porque foi demais para mim, não tenho paciência. Eu desobedeci, Senhor, porque não justifica de novo. É por isso, meus irmãos, que muitos caem no meio do caminho. Fracasso no meio da caminhada. Erram no meio do caminho, irmãos. Quanto de nós estamos aqui está no mundo. Outros não estão subindo para o céu. Morre, mas não tem certeza de salvação. A coisa é muito séria, senhores. E por isso que nós devemos guardar a palavra para se proteger. Observe que o texto ainda diz aqui que ele foi forçado. Aí Samuel diz assim, então disse Samuel a Saul, agiste neciamente. A palavra agir neciamente, eu procurei saber por que ele chamou ele de nécio. Nécio no hebraico significa niscata, que quer dizer agir sem discernimento. Comportar-se como imprudente. O texto está dizendo que ele agiu sem discernimento. E o comportamento dele era imprudente. Niscata, este verbo hebraico, descreve a atitude de quem abandona o caminho da sabedoria e despreza ao mesmo tempo a palavra de Deus. Quando Samuel chamou ele de nécio, Samuel não está dizendo que ele era demente ou doente da cabeça, ou que ele era uma pessoa desinformada. Essa expressão hebraica, niscata, está dizendo assim, você sabia e você desobedeceu, porque moralmente você está caído. Você sabia. Ele está dizendo assim, você sabia que é errado e mesmo assim fez. Os irmãos estão entendendo, meu irmão, o assunto. Quem entendeu, diga amém. Meus irmãos, eu sei. Já foi dito aqui que hoje tem uma neblina sobre a igreja. E é a palavra de Deus. Esta palavra que eu estou dizendo hoje, não é aquela palavra pipoca. Aquela palavra. Vou te dar um carro. Vou abrir uma porta. Isso passa ligeiro. Esta palavra vai ecoar por muito tempo nessa igreja. Escreve o que eu estou dizendo hoje. Você vai lembrar desse ensino no momento mais difícil. Você vai lembrar desta palavra. O Espírito Santo está colocando bases firmes nessa igreja. Aleluia! E é a palavra que é a base, a estrutura que Deus está colocando na tua vida. Deus sabe, meus irmãos, que tem crente aqui que está se alimentando da palavra, dizendo, ô Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Observe que ele faz isso. Ele toma uma atitude totalmente errada. Mas eu me perguntei uma coisa. Sabe o que eu me perguntei? Por que Saul precisa de um cordeiro para orar? Por que ele precisa de levantar um holocausto para orar? Eu não entendi. Por quê? Por que não tomar atitude, orar a Deus diretamente, mas tem que fazer tudo aquilo? Por que depender do ritual para orar? Ele bastava falar com Deus como Jonatas fazia.
Jonatas orava, Deus, vai comigo. E Deus ia. Mas o que ele fez? Ele preferiu quebrar um mandamento. Ele não fala com Deus diretamente. Por que não falar? O texto não diz isso. Mas o texto também não fala. E orava Saul. Você percebe isso? Vocês já olharam que a Bíblia não diz. E Saul orava. Não, irmão. Sabe de onde vem a inconsistência, irmão? Da falta de oração. Crente que não ora, não tem firmeza. Ele só ora na hora da liturgia. Ele só ora na hora do culto. Ele só ora quando vem o domingo. E quando o pastor diz assim, meus irmãos, vamos orar. Aí tem crente que chega, dobra o joelho e diz, Jesus cheguei, já sentou. Tem crente que não aguenta 10 minutos de vigília. Ele já está sentado. Pastor, está doendo o joelho. Mas não ora. E é por isso que é inconstante. É por isso que não tem força. Mas nesta noite, Deus está dizendo assim, fala comigo, eu vou abrir a torneira grande aqui. Quem crê que Deus vai abrir a torneira grande? Deus vai abrir a torneira grande. E se prepare que Deus vai abrir porta de emprego. Agora eu digo, Deus vai abrir porta de emprego. Deus vai aperfeiçoar aquele que está fazendo curso. Deus vai te abençoar no teu negócio. Tu crê nisso que Deus está falando contigo? Deus vai te abençoar no teu negócio. Te prepara para ser ganhador de alma. Deus vai te usar como ganhador de almas. Te prepara para frutificar. Se prepare. Mas agora Jesus está dizendo assim, eu estou podando a videira. Tac, 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 tac. Eu estou cortando. Ó. Jesus vai cortando aqui, cortando ali, cortando aqui. Ele vai falando de um lado, falando de outro, e vai nos consertando. E aí, meu irmão, quando o cacho vem grande. Aleluia! A bênção é grande. Olha, meus irmãos, se prepare. Nesses cultos de doutrina, Deus vai fazer algo extraordinário até o fim deste assunto. Vai ter crente aqui de posse de vitória. Se prepare. Meus irmãos, eu quero encerrar, porque não dá mais tempo de falar. Que o meu microfone está ruim. Observe, meus irmãos, que a palavra no grego para a atitude dele se chama epronesas. Som. Significa agir sem entendimento, sem bom senso. Isso que ele fez, ele sabia da verdade, sabia que era uma lei, sabia que era orientação, mas ele agiu neciamente. Mas quer ver a atitude de Jonatas? Vocês querem ver a atitude de Jonatas? Vamos lá. 1 Samuel, para encerrar, capítulo 14. Versículo 1. Olha aí. E sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que levava as suas armas, vem, passamos a guarnição dos filisteus, que está daquela banda, porém não fez saber a seu pai. Você percebe? E saltava onde, pastor? Eu vou dizer onde saltava. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo de uma romeira. O homem estava em plena guerra, o homem estava sentado debaixo da romeira. Aí o filho dele olhou e disse, meu Deus do céu. Esse é detalhe previsto do texto. É o texto que está falando. Um rei, irmão, sentou e ficou. Tem gente que o mundo cai e ele não toma uma atitude. O mundo está caindo. Morre o filho, morre a esposa. Passa humilhação, passa dificuldade. E ele não toma uma atitude. Irmão, pastor, fale mais não. Mas é verdade. Fica lá. Aí o filho olha, peraí, ele nem disse ao filho, se eu for dizer assim, você não vai impedir que eu faça. Foi lá e tomou uma atitude. Aí observe, versículo 3, vai espiando, olha o versículo 3.
Do capítulo 14. E Aías, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finéas, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló, trazia éfode, porém o povo não sabia que Jonatã tinha ido. Sabe o que aconteceu? Saul chamou o sacerdote para consultar a Deus usando a éfode de linho, porque ali tinha um urim tumim, a consulta. Peraí, aí eu sentado na mesa, parei, voltei. Não tem nada a ver. Enquanto Jonatas vai para frente, ora a Deus, vai-se embora, Saul está sentado e ainda vai perguntar a Deus. E para perguntar, ainda tem que fazer um culto. Você entende? Ele não consegue falar com Deus diretamente. O texto não diz que ele fala diretamente. Ele vai consultar. Mas, pastor, é errado consultar o urim tumim? Não, tem que consultar. É errado pegar a éfode de linho? Não, Davi também pegou. Mas tem uma questão aqui que me chamou a atenção. Tem gente que tem dificuldade mesmo de orar. Uma dificuldade. Observe que o texto diz isso. Aí o versículo diz, versículo 4. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar, a guarnição dos filisteus, desta banda, havia uma penha aguda, de outra banda, e uma penha aguda. E era um nome, era Bozés, e a outra, Sené. Sabe o que o texto está dizendo aqui? A grosso modo. Duas penhas, um caminho apertado para passar, e Jonatas disse assim, eu vou passar pelo caminho mais apertado, mas vou passar porque Deus vai comigo. E o rei, Senhor, ainda consultando. Aí olha o texto, versículo de número 5. Uma penha para o norte estava de fronte a Piquimais e a outra para o sul, de fronte a Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço, que levava as armas, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar muitos ou poucos. Ele diz assim, para Deus não tem isso. Se ele for livrar muito, ele vai livrar. Se ele for livrar poucos, ele vai livrar. E a Bíblia diz que ele passa pelo penhasco, pelo caminho mais estreito, mais difícil, mas passa. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa, olha, escute bem a palavra de Deus. O que tu quer é difícil. O que tu veio buscar da parte de Deus é complicado. O que tu quer, tem gente que já desistiu. O que tu busca, muita gente parou e não quer mais. Mas Deus está te dizendo, eu conheço teu coração. Eu te conheço. Eu vou contigo. Passa esse estreito comigo. Eu vou te dar vitória. Quem crê nisso, meus irmãos, nesta noite? Deus te chama para o estreito com Ele. Deus chama para o estreito. Aleluia! E você vai passar. E a Bíblia diz que Jonatas passa. Aí enquanto isso está ainda, o rei ainda. Aí quando Jonatas passa, a Bíblia diz que Deus dá um terremoto. Ele mata 20 homens. Dá um terremoto. Os filisteus fogem. Aí na hora que Saul está orando, consultando a Deus, ele ouve o barulho dos filisteus. Aí ele pergunta, o que é isso? É os filisteus fugindo. Sabe o que Saul faz? Saul faz assim, ó. Tira a tua mão daí. Não vamos mais consultar Deus, não. E aqui encerra essa palavra. Tem gente que está orando, mas ele está buscando somente a bênção e não a obediência. Qualquer coisinha, ele tira a mão da oração. Qualquer coisinha, ele deixa de buscar. Mas o cristão não pode fazer isso. O crente, ele deve ser fiel. Foi por isso, meus irmãos, que Saul ficou tomado de um demônio. Vocês entendem que ele não ficou de repente assim. Não, irmãos. É por isso que a gente vai trazer continuação desse assunto para a semana. Quem quer ouvir esta palavra, continuação para a semana, irmão? Dê um amém aí, em nome de Jesus. Então, para a semana, nós vamos trazer a continuação desse assunto. Para que você entenda que aquele homem não ficou tomado do mal da noite para o dia. Era um homem que recebeu a bênção de Deus. Era um homem que era cheio de Deus. Deus investiu nele, mas ele rejeitou o investimento de Deus. E agora estava dando desculpa. E agora estava acusando os outros. E agora não tinha coragem de tomar atitude. E agora ele estava culpando todo mundo, mas ele não tomava atitude. E isso
é inconstância. Mas Deus na tua vida te diz hoje: eu vou te ajudar. Prima, pelo caminho difícil. É difícil, mas Deus é contigo. É apertado, mas vai servir de testemunho. O nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Deus, olha, irmãos, tem crente aqui que Deus está colocando bases fundas. Tem crente que aqui vai ser uma porta para a salvação de muitos. Tu és para mim um vaso escolhido, meu filho. Não se entristeça com a palavra. Aleluia. Não se entristeça com a correção do seu pai. Aleluia. Porém, há muitos homens que tinham tudo para avançar e pararam no caminho. Mas contigo é diferente. Aleluia. Contigo Deus tem provisão. E Deus sabe do teu coração, da fidelidade do teu coração. Deus conhece os que são seus. E o diabo não pode lhe tocar. Aleluia. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor nesta noite.